Olá, pessoal, estamos aqui em mais um Pod Papo Enfermagem Integral, nosso segundo episódio. Primeiro estive aqui com a minha sócia querida, a enfermeira Viviane Paz, que hoje não pôde estar presente porque ela está de férias, voltando da Argentina, né? Poucos minutos antes do podcast, ela estava voltando de São Paulo. Eu já estou com uma pessoa muito especial, que também é uma pessoa muito querida pela Viviane e que aceitou prontamente a vir fazer uma entrevista conosco no nosso Podpapo Enfermagem Integral e vamos falar sobre muitos assuntos, empreendedorismo, vamos falar sobre enfermagem, a ascensão na enfermagem e muitos outros temas, né? Muito obrigada, Patrícia Barreto, Pati, como eu gosto de chamar. Muito obrigada por você estar aqui. Fique à vontade para você se apresentar para o nosso público. Não, primeiro, assim, é um prazer, né, ter sido convidada por vocês, pela Viviane, porque eu sei que esse projeto para vocês, sabe, é uma coisa inovadora, principalmente aqui na região. Sim. E além disso, eu sei o quanto vocês são criteriosas para escolherem as pessoas. Então, só de estar aqui, eu posso quase falar assim, mãe, ó, venci na vida. Tinha que Mãe, já. venci na vida. Estou no Pode-Papo das meninas da Integral, né? Então, quem sou eu? Quem é essa pessoa que nem se apresentou e já está aqui fazendo gracinhas, né? Falando as pérolas, né? A Falando as... Patrícia tem muito dessas pérolas, vocês vão ver. Gente, mas a vida já é tão séria, a gente precisa sorrir. É Então, meu verdade. nome é Patrícia, né? Patrícia Barreto. Eu sou enfermeira, também sou técnica de enfermagem, sou empreendedora, sou influenciadora digital e também trabalho com marketing digital. E a parte mais importante eu deixei por último. Eu sou mãe de 4. Ó, mãe de 4. Então, Casada, casada, né? né? O Casada. primeiro podcast eu esqueci de falar isso, gente. Falei que eu era casada, mas não falei que eu era mãe de uma que vale por 4 ou mais. É porque eu acho que todo mundo que é mãe, a gente acumula muitas funções, mas acaba que ser mãe é uma coisa que, além de nos preencher, mas também dá muito trabalho, né? Então, todo mundo que é mãe sabe disso. Então, a gente fica nessa tripla, sei lá, jornada, e eu só sei que faz todo sentido, e muito do que a gente faz também é por conta deles. Eu costumo sempre dizer que a minha filha foi um divisor de águas na minha vida. Então, ela me ensinou acima de tudo, e você com certeza com 4 sabe muito melhor que eu, como ser a Geandra, enfermeira, professora, empreendedora, mãe, né? Sem perder a essência, sem perder a qualidade, mas com certeza ela foi um grande divisor de águas na minha vida. Eu costumo dizer que é o meu desafio diário, né? E é o desafio mais gostoso que existe no mundo, não é, minha amiga? Sim, sem dúvida. E eu acho que por mais que os filhos, eles fazem com que a gente sempre busque mais, porque a gente quer dar o melhor, porque a gente quer ser uma influência positiva, mas tem vários momentos, eu acredito que acontece comigo, já deve ter acontecido com você e acontece com muita gente que tá ali assistindo. Você fala, ai, gente, será que eu não paro tudo para poder ficar só tomando... A gente se culpa também, Culpa, né? né? E quem tá assistindo aí faz parte. Faz parte. Você tá num dia de crise quando tá assistindo isso, tá se culpando? Para, respira, curte. Eu acredito que muito mais do que a quantidade de tempo é o tempo de qualidade. Porque também não adianta. Tem gente que só fica em casa com os filhos, que não busca seus próprios sonhos e fica o dia inteiro no celular, nem olha para a cara da criança. Isso aí. Então, isso já vai aí uma reflexão para que vocês pensem, né? O que vocês têm feito realmente aí com seus filhos? Tem sido momentos de valor, momentos valorosos que eles vão lembrar para sempre ou não? Porque, na verdade, o que a criança não quer o que você compra, a criança quer ficar com você, né? Então, que cada momento realmente seja mágico. Lá em casa a gente tem um ritual, por exemplo, com o Yuri, que é o meu de 11, de assistir série. Então, às vezes eu dou aula, chego da faculdade e vou assistir alguma série com ele. A gente só pode assistir junto até que eu terminar. Então, A Patrícia e eu, a gente tem muitas coisas em comum, né? Eu acho que isso nos uniu. Quando eu ouvi falar da Patrícia pela primeira vez, foi a Viviane que falou para mim dela. E eu fui professora, posso falar, né? Da claro, banca de claro. avaliação da Patrícia
para entrar na atividade docente da Universidade Veiga de Almeida, da qual nós hoje somos docentes, né? E eu tive o prazer de poder estar presente na banca dela de avaliação, né? E eu fiquei muito temerosa, a gente fica sempre muito temerosa, nossa, quem é a pessoa que vem para o grupo, né? Porque o nosso é um grupo muito unido, é um grupo muito coeso na universidade, e a gente se dá muito bem. Então, eu conversando com a Viviane, comentando com a Viviane, não, pode ficar tranquila, ela é ótima, super parceira, super amiga, você vai adorar trabalhar com ela. Então, comecei a conhecer a Patrícia dessa forma, né? Através dos olhos da Viviane e do meu marido, também, que estudaram juntos. É. E depois eu comecei me identificando com ela, porque as mesmas dores que a Patrícia sente, eu também sinto. As mesmas dificuldades que ela tinha, que tem até hoje, eu também tenho. Sim. Que é gestão do tempo, que é o aproveitamento do tempo. Várias vezes a gente se encontrava na madrugada às 5 da manhã, né? Ou então, Verdade. 2 horas da manhã, ela preparando conteúdo para o Instagram e eu também. Ou então eu estudando para alguma situação, preparando prova, corrigindo prova. E eu assim, nossa, então encontrei uma pessoa que, assim como eu, é maluca, né? E faz da vida essa condição. E ela fazia exatamente isso para poder ter um tempo mais livre para os filhos, para a família, não é isso, Paty? Às vezes a gente abre mão da gente mesma, muito, para a gente poder dar para eles o nosso pouquinho tempo que a gente tem para oferecer, mas que com qualidade, né? Que isso é o mais importante. Sim, eu trabalhava muito nas madrugadas, né? Justamente por isso, porque depois que eu acabava com a rotina da série, aí que as crianças iam dormir, eu colocava para dormir e eu tinha que fazer as coisas, né, ali da minha rotina. Então, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, muitas vezes eu estava acordada. Agora, sim, hoje eu tenho até procurado dormir mais cedo. Por quê? Porque isso a médio e longo prazo, para o foco, é uma coisa que eu comecei a perceber que estava comprometendo o meu foco. Eu sempre fui do volume. Eu acho que eu nunca falei isso em podcast nenhum para ninguém. O que é volume? Eu sempre fiz muito, assim. Muito. Eu sempre fui aquela pessoa, não, eu vou fazer até que vai dar certo. Não tem problema. Se eu cair, eu levanto, se eu cair. Só que chega um momento da sua carreira que muito mais do que o volume, você precisa fazer de modo assertivo. Você precisa elevar a qualidade de uma forma tal que qualidade seja seu maior diferencial. Só que para isso você precisa de muito foco. Você precisa de muito foco. E eu notei que dormir muito tarde estava comprometendo meu foco. Então, por isso, eu comecei a dormir mais cedo para acordar mais cedo. Então, hoje eu tenho atividades que eu tenho que fazer, então eu tento fazer 5h30, 5h50 da manhã antes de ir trabalhar, para que eu consiga estar dormindo um pouco mais cedo aí depois de assistir uma série com as crianças. Ou seja, né, tudo com planejamento. Eu sou a pessoa que mais fala de planejamento nas redes sociais, na vida, né? E assim, sou aquela pessoa que eu tento me planejar. E antes da gente gravar aqui o nosso podcast, a gente estava trocando uma figurinha. E assim, eu tenho uma filosofia do seguinte: mesmo fazendo planejamento, as coisas às vezes ainda saem do caminho, né, do rumo que a gente gostaria de dar. Se a gente não fizer o planejamento, como que a coisa vai acontecer, né? Então, já vivi muito isso de deixar a vida me levar e de ir fazendo as coisas de acordo com o andar da carruagem, como diziam os outros, né? E hoje em dia eu já não consigo mais fazer isso. Então, tudo meu tem que estar muito bem planejado. Quando sai um pouquinho da rota, eu consigo ajustar para que a gente consiga dar certo. Agora, tem uma outra coisa que a gente tem em comum, que assim, a história de vida da Patrícia tem muito a ver com a minha história de vida. E assim, eu me identifiquei muito com a Patrícia também com relação à história de vida dela. E eu gosto muito de ouvir ela contar essa história de quando ela começou na vida profissional, não na enfermagem, na vida profissional antes da enfermagem.
Fala pra gente aí, Paty. Então, eu comecei a trabalhar muito nova, né? Comecei a trabalhar muito nova, com mais ou menos, assim, 14 anos eu já vendia uma Avon, vendia uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Assim, graças a Deus, a minha família, eu nunca passei assim, necessidade, mas o dinheiro não sobrava. E hoje o poder de compra é muito maior do que era antigamente. Hoje todo mundo Sim, tem cartão de crédito, quer comprar sim. uma roupa. Antigamente não era assim. Então eu queria minhas coisinhas, vendi uma Avon e tal, uma Hermes, todas essas revistinhas com 14 anos para minhas vizinhas, dava aula de informática. Quando eu fiz 16 anos, eu comecei a trabalhar no McDonald's. Né? E aí que eu comecei a aprender algumas lições importantes. Eu lembro quem é aqui de Cabo Frio, o McDonald's fica no centro da cidade, tem um estacionamento gigante, né? Gigante. Então, eu varria aquele estacionamento inteiro no sol. E se tivesse uma folhinha caída, o gerente falava assim: faça bem feito para não fazer duas vezes. Faça bem feito pra não fazer 2 vezes. Vovó também falava isso. Enfim, eu trabalhei no McDonald's, foi meu primeiro emprego, ganhava 83 centavos a hora trabalhada, cada hora, né? E trabalhei por um tempo no McDonald's durante o meu terceiro ano aí do ensino médio, né? Terceiro ano do segundo grau, na minha época era. Depois disso, eu trabalhei um tempo na Passo Feliz, um tempo até maior, né? Que é uma sapataria. Eu Tá nunca aí a nossa. O que a gente se afiniza. Vai lá. trabalhei na Passo Feliz um tempo grande, assim, mais ou menos 2 anos, e subia 2 andares de escada, com aquele monte de caixa de sapato, atendendo as pessoas, sempre assim, com muita alegria e com muita felicidade, porque eu acho que todo o trabalho, se você faz feliz, né, aquilo devolve, a vida devolve para você. Eu era, assim, muito feliz, só que óbvio que eu tinha planos, eu tinha objetivos, eu queria melhorar de vida. E foi aí que eu conheci o concurso público. Segura aí que a gente vai falar sobre isso, porque eu tenho que falar da questão da Passo Feliz. Conta. Você sabia, acho que você não sabe essa, que eu comecei a trabalhar na Passo Feliz antes dela ser Passo Feliz? Não, era o quê? Passo Pé Feliz? quente? Passo Feliz é uma sapataria famosa aqui de Cabo Frio, da região, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia. Isso. Nem sei se tem Cabo Frio ainda, tem? Nem Eu sei. não sei, de Araruama tem. São Pedro da Aldeia eu sei que tem. Então, eu comecei a trabalhar na Passo Feliz quando ela era pé quente. E assim, muitas histórias dessa época. E eu também comecei a trabalhar muito cedo para ajudar em casa, para ajudar minha mãe, os pais separados. E foi muito valoroso, né? Porque a gente Sim. aprende muitas lições, aprende a lidar com outras pessoas. Eu acho que isso já vai preparando a gente para nossa vida profissional, né, para nossa Sim. profissão. Então foi para mim muito valoroso esse período. E aí uma coisa, quando ela falou num dos posts dela lá no Instagram, eu falei assim, epa, peraí, eu me identifico com ela, eu também trabalhei. Trabalhei lá, subi muito e desci muito aquelas escadas com caixas e mais caixas de sapato Sim. antes de fazer enfermagem. Eu tenho muito orgulho, assim, da minha Eu história, também, sabe? Muito também. orgulho, porque eu acho que o fato de eu ter passado algumas dificuldades, ter trabalhado muito, fez com que eu ficasse um pouco mais forte para determinadas situações. Tem uma frase até que eu gosto bastante, que fala que tempos difíceis preparam pessoas fortes. Então, por mais que tenha momentos que a gente vai fraquejar, somos seres humanos, mas sim, o fato da gente já ter caído várias vezes faz com que hoje a gente permaneça de pé em inúmeras situações. Então, a melhor forma da gente aprender a caminhar realmente é caminhando. Então, eu acho que talvez seja por isso que a gente chegou até aqui, né? É isso aí. E aí eu cortei você, fala aí pra gente como é que foi essa história do concurso público. Já foi enfermagem nessa Já foi época? enfermagem, já foi enfermagem. Eu sou de uma família que minha família basicamente tem concursados e vários professores, né? Mas minha mãe sempre quis que eu fizesse o curso de enfermagem. Quando eu estava na Passo Feliz, eu já tinha o curso de enfermagem, mas não queria trabalhar. Eu tinha uma dor que é muito comum do técnico, que é o medo. Por quê? O medo, ele vem de uma formação muito fraca. Infelizmente, eu vou falar uma coisa aqui que eu sei que muitos que vão assistir vão concordar. Muitas escolas, principalmente técnicas, eu estou me referindo à escola técnica. Por quê? Porque onde a gente trabalha, que é do nível superior, tem uma qualidade assim ímpar.
Então, muitas escolas técnicas, elas se preocupam em captar aluno, mas elas não se preocupam em oferecer qualidade para o aluno. Óbvio, ninguém vai saber sair de um curso sabendo tudo, mas o base, a alicerce, você tem que sair. Então, a gente se depara com alunos formando, e assim foi comigo, morrendo de medo. Com tanto medo que a pessoa prefere não trabalhar. E foi aí que eu fui parar na Passo Feliz. Porque eu falei, não, eu prefiro trabalhar na sapataria, pelo menos eu não vou matar ninguém. Porque eu não tenho segurança na minha formação. Enfim, e o desemprego também muito grande. Na área de saúde, sem experiência, é muito difícil conseguir emprego, né? Enfim, e fui trabalhar. Só que eu comecei a perceber que no concurso público eu conseguiria ter uma escala melhor, um salário maior e conseguiria fazer minha faculdade e me dedicar aos meus sonhos. Porque eu trabalhava todo dia, o dia inteiro, saía à noite, Natal, eu saía meia-noite, 1h da manhã na loja. Como é que eu ia fazer? Enfim. E aí eu comecei a me preparar para concurso público, né? Para técnico de enfermagem na época. Para você ter noção, o primeiro concurso que eu passei, a inscrição não era nem pela internet. Eu fiquei umas 8 horas na fila para fazer aquela inscrição. E hoje eu tenho muita certeza, para vocês verem, ó, eu passei no concurso, eu trabalhava na Passo Feliz. Eu não tinha prática, eu tinha feito curso, eu não tinha prática. Sabe quem que passa em concurso? Quem estuda para concurso. Porque a prática, infelizmente, as pessoas que estão na prática estão muito viciadas, né? Porque você vai trabalhando do jeito que dá. E isso não aprova ninguém em concurso. O que aprova é você estudar o que a banca determina. E foi isso que eu fiz, né? Estudei o que estava ali e consegui passar no concurso. E aí foi totalmente a virada, assim, da minha vida. Hoje mesmo eu falei isso com alguns alunos. Tem uma coisa que você não sabe de mim. Por quê? Deixa eu contar. Que eu só fui técnica também, você sabe. Sim, né? isso eu sei. Técnica, você sabe. A gente já conversou. Mas eu me apaixonei pela enfermagem estudando para concurso. Caramba! Que legal. Eu já estava trabalhando como auxiliar de enfermagem e eu comecei a estudar loucamente, porque abriram vários concursos aqui na região, vários municípios, e eu comecei a estudar muito, mas muito, para concurso, com foco. Eu passei em todos os concursos que eu me propus, me inscrevi, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, todos. Eu só não ficava em primeiro lugar por causa da idade, né? Porque como eu entrei muito nova, sempre tinha ali naquela questão do critério de desempate a idade. Eu ficava sempre no segundo lugar, enfim. Só em Arraial do Cabo que eu fiz para técnica em hemoterapia na época e passei em primeiro lugar. Então, eu comecei a me apaixonar pela enfermagem dessa forma, né? Estudando. E ver o que você está falando aí é perfeito. Só quem passa em concurso é quem estuda. E quem estuda para concurso com foco, com afinco, com direcionamento, né? Quer seja para residência, quer seja para concurso de área federal, municipal e tudo mais, né? Hoje já não é mais a minha vibe, já foi muito naquela época. Eu só me arrependi de naquela época não ter feito nenhum federal, porque muito provavelmente eu teria passado, né? Sim. Mas é isso. Então a enfermagem entrou para você na sua vida dessa forma. E aí você foi. Primeiro concurso, passou. Foi no primeiro? Foi de primeira, Paty? Não foi de primeira. Foi no segundo. Comecei a passar no segundo concurso. O primeiro concurso foi um concurso do bombeiro muito grande que teve. Foi no Maracanã, todo mundo com uma pranchetinha. Eu fiz esse concurso. Todo mundo com uma pranchetinha. Eu fiz esse concurso. Geandra, teve um tiroteio na saída. Eu fiz esse concurso. Você correu do tiroteio? Joguei até no chão. Teve outra prova. Pra te falar a verdade, eu nem sei como é que foi. Porque eu fiz uma prova, a segunda eu não voltei, porque eu fiquei com medo. Porque o concurso teve que ser remarcado. Você lembra disso? Remarcado. Foi no Maracanã, ele precisou ser remarcado. Eu também não fiz, não. Eu não voltei na segunda prova. Porque o primeiro foi um caos. Eu não voltei mais para fazer. E aí o concurso que eu fiz, né, na sequência, um tempinho depois, foi o da Prefeitura de Rio das Ostras. E realmente, ser concurso... O que eu falo? O concurso público, ele é o porto seguro do profissional de enfermagem. Por quê? A sua chefia, por algum motivo, não foi muito com a sua cara. Mas ainda assim você tem emprego. Podem te mudar de setor, mas
Ah, você precisa adequar a sua escala porque você vai fazer uma faculdade para o técnico ou para o enfermeiro porque vai fazer uma especialização, alguma coisa. Você é concursado, fica mais fácil de você conversar, de se ajustar. Então, ele é um porto seguro para você. Então, é uma coisa que realmente eu acho que todo mundo deva fazer. É isso aí, muito bem. E como é que foi essa transição aí do técnico para o enfermeiro? Conta pra gente. Primeiro, como que foi, e depois uma segunda pergunta que eu vou fazer, que sim, é uma pergunta que muitos técnicos, quando passam a ser enfermeiro, ficam com aquela inquietação, né? Como é que foi? Foi sofrido? Foi doloroso? Foi fácil? Foi difícil? Como é que foi esse processo seu aí de transição? Não, não foi um processo difícil, não. Eu não acho que foi um processo difícil, até porque eu sempre fiquei trabalhando concomitante. Então, não foi um processo difícil para mim. E outra coisa, eu sempre gostei muito de aprender. Então, muito Uhum. mais do que ser enfermeira numa instituição ou ser técnica numa instituição, eu queria saber o que aquela instituição estava agregando no meu conhecimento. Eu sou muito inquieta por isso. Então, tem coisas diferentes, tem coisa para eu aprender, tem coisa que pouca gente sabe. Então, eu quero estar ali. Então, isso não foi difícil para mim. Quanto enfermeira, a minha primeira aprovação, na verdade, não foi enfermeira, foi quanto acadêmica, né? Foi acadêmico bolsista da Prefeitura do Rio, quando eu fui aprovada, então eu Uhum. estudava na Veiga Cabo Frio. Eu fui aprovada na época, eu fui a única de faculdade privada, né? Aí Legal. fui em terceiro lugar e fui para o Souza Aguiar. Aí eu tive que morar no Rio para fazer esse acadêmico bolsista. Depois, quando eu formei, eu passei para residência também, passei para residência da Marinha. É, e Fez residência também? então, eu comecei a fazer residência, mas eu não concluí porque eu também passei em outro concurso. E aí Ah, eu falei assim, eu vou estar na residência, não posso acumular com concurso, e o concurso eu vou continuar tendo, mas também tem uma coisa, eu indico que todo mundo faça residência. Porém, a minha residência, que eu havia passado, era em médico cirúrgico. aham. Então era uma coisa que eu já me sentia mais confortável, mais segura. Mas eu não sei se eu tivesse passado numa residência, por exemplo, em oncologia, alguma coisa mais específica, se eu teria largado, não. Eu acho que eu teria ficado. Eu acho que eu teria aberto um ano no concurso e ficado, né, na residência. Mas também eu era muito nova, tá? Tinha o quê? 22 para 23 anos? Muito nova. Então a transição não foi difícil, né, de Não. técnico para enfermeiro, até porque assim, eu acho que você deve ter sido enfermeiro não foi no mesmo hospital, no mesmo lugar que você atuava como técnico, ou foi? Não. Eu tenho amigas que tiveram muito problema com isso. Isso. De estar no mesmo lugar que elas eram técnicas como enfermeiras, não, eu nunca tive esse problema, não. Eu Assim, percebo muito e ouço muitos relatos de colegas que passaram por essas experiências de terem sofrido essa dificuldade, né? É, Mas eu também optei por não começar como enfermeira no lugar que eu já atuava como técnica de enfermagem. Então foi uma escolha minha também e abri mão de concurso público. Assim que eu me formei como enfermeira, eu exonerei, tirei licença-prêmio, tirei tudo que eu tinha condições de tirar, né? Merecia tirar, tinha direito de tirar. E aí depois eu resolvi exonerar de tudo. O último foi a Prefeitura do Rio, como auxiliar de enfermagem. Hoje eu sou concursada da Prefeitura do Rio como enfermeira. Anos depois, em 2014, eu entrei como enfermeira, voltei. Enfim, então eu não tive essa dificuldade porque eu acho que foi num local diferente. Eu acho que talvez se fosse no mesmo ambiente, talvez poderia ter tido alguma dificuldade, né? E a área de especialidade, Paty, tem alguma área que te enche os olhos, que você gosta? Você fez especialização? fiz algumas especializações. Tem áreas, assim, que eu adoro. Eu fiz especialização em terapia intensiva, eu gosto bastante de terapia intensiva. Eu Hum. fiz, minha primeira especialização, na verdade, foi em enfermagem do trabalho, que eu fiz na Ananeri. Assim, estagiei lá na Reduc, adoro, meu sonho era embarcar, sabe? Ser enfermeira, embarcada, né? Naquela época, só que hoje em dia, eu gosto muito da parte ainda de saúde do trabalhador, mas na parte de vigilância em saúde do trabalhador. Né? Eu vi que eu não tenho Uhum. muito perfil para offshore, essa coisa, mas o saúde do trabalhador é muito amplo. Às vezes as pessoas olham e acham que é só aquele mundo offshore, não, muito pelo contrário, né? Aham. Trabalhei
bastante tempo como enfermeira do trabalho, cheguei a ser coordenação municipal, focando aí na questão da vigilância da saúde do trabalhador. Então, eu tenho essa especialização, terapia e terapia intensiva. Muito bem. E aí depois, né, a gente tem outra coisa em comum, gente, é muita coisa em comum que a gente tem, essa mulher, eu e ela. Nosso mestrado. Nós fizemos Ufianas, né? mestrado na Ufianas. mesma casa. Na mesma casa. Mesmo programa, né, Paty? Programa MPEA, né? Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial. Assim, eu sou fã da UF, adoro a UF, sou até suspeita para falar. O programa MPEA, assim, mais ainda, deu uma bagagem incrível, sabe? E engraçado que quando eu entrei no mestrado, eu não tinha o objetivo claro de ser docente. Eu sempre gostei muito de ensinar e de me comunicar, mas eu não tinha esse objetivo. Só que quando eu entrei, logo minha orientadora me chamou, Patrícia, você não quer dar aula para substituir uma professora? Eu falei, nossa, uma professora, meu marido trabalha como coordenador numa universidade privada, ela não trabalhava porque ela era dedicação exclusiva na federal. Aí eu falei, tá, vou tentar. Aí comecei, gente, Janda, primeiro dia, você perguntou do desconforto do auxiliar para técnico, desconforto eu senti no meu primeiro dia como professora. Como professora? Fiquei com aquele friozinho na barriga, aquele nervosismo e tal. E você não sabe, o meu primeiro dia, minha primeira aula como docente foi na turma que meu marido era aluno. Era aluno. Eu mandei ele faltar aula, óbvio, né? Mas já era marido? Não, já era marido, eu já era casada com ele. Já era casada. Só que eu falei assim, ó, hoje você não vai pra aula, que se eu te ver lá, eu vou ficar com mais vergonha. E aí eu comecei e tal, e isso me traz uma outra reflexão que eu queria trazer para todo mundo. Não que eu esteja falando que eu seja boa nisso, mas assim, eu particularmente, eu procuro dar a aula que eu gostaria de ter, né? Uhum. O que faz você ficar bom em alguma coisa é fazer aquilo muitas vezes. Então, se você comparar uma aula minha hoje com uma aula do primeiro dia, aquela Patrícia com friozinho na barriga, encostada no quadro, um pouquinho assustada, é outra pessoa. O que fez com que eu tivesse segurança, né, e conseguisse manejar tão bem os alunos, desse aula tão bem? Com certeza, fazer isso muitas vezes, muitas e muitas vezes. Então, ninguém nasce bom em uma coisa, a pessoa vai se tornando bom em algo. Perfeito, perfeito isso. Lindo, até filosófico. Eu já não tive a mesma experiência, né? Porque eu comecei em curso técnico. Então, assim, já começar em curso técnico, aliás, assim, o meu primeiro emprego aqui na região dos Lagos não foi nem no hospital, foi primeiro em curso técnico, no Senac. Então, para mim, depois do Senac, eu fui para o Instituto Silva Serpa. Para mim foi mais tranquilo, né? Encarar a docência do ensino superior. Mas eu sempre gostei muito, muito, muito da assistência. Mas sempre também gostei muito de compartilhar o meu conhecimento. E às vezes, assim, naquela coisa do afã de você compartilhar o seu conhecimento com os colegas que são da prática, que são assistencialistas, eles acham que você quer saber mais que eles. Então, eu tive muito essa dificuldade, né, na minha vida profissional, e a docência, ela conseguia dar conta dessa minha vontade, desse meu desejo de compartilhar. E hoje a gente tem, né, esses veículos o Instagram, o YouTube, que a gente também pode estar fazendo isso, com outro público, um público diferente. E é um público também que está ali esperando por essa experiência, essa expertise que a gente desenvolveu ao longo do tempo. Sim, sim. Então, é docente de ensino superior, né? A gente já falou mais cedo, professora da Universidade Veiga de Almeida, está aí desenvolvendo um belíssimo trabalho na faculdade. E assim, a pergunta que todo mundo quer ouvir é sobre o empreendedorismo. Como que o empreendedorismo entrou na sua vida? O que você faz como empreendedora? É físico, não é? Vamos falar um pouquinho? Menina, esse assunto é um assunto que eu adoro, né? Então, eu me sinto muito confortável. Eu já gosto de falar, mas eu me sinto muito confortável de falar desse assunto. Como é que foi que aconteceu o empreendedorismo para mim? Pandemia, as pessoas engordaram, certo? Agora eu até engordei novamente. Eu emagreci. Mas eu emagreci, eu saí da pandemia fit, porque eu treinava em casa, um negócio assim. E aí, gente, quem treina tem uma característica em comum.
Treinava não. Você sabia que a pessoa que treina, ela só fica definida porque ela tira foto. Ah, é? E Não aí, o que sabia eu disso, fazia? não. Tirava foto, postava no Instagram. Ah, Tirava foto, postava no Instagram. E aí eu comecei a querer crescer o Instagram. Eu acho que eu achei que eu era a Gabriela Pugliese, porque eu queria crescer aquele Instagram. Eu tenho até hoje um Instagram que eu falo de dieta, tenho quase 4.000 seguidores lá, sério? quase nem vejo. Eu não conhecia, eu não sabia, não. Assim, aí eu tava achando que eu era blogueira fitness, né? Enfim, e comecei com aquilo. E comecei a me apaixonar por aquilo. Só que eu comecei a entender que daria para monetizar aquilo. Só que num dado momento eu falei, não, peraí, cara, por que eu tô falando de dieta, de exercício? Eu não sou nutricionista, eu não sou professora de educação física, eu quero falar do que eu entendo. Então eu vou falar de quê? Eu vou falar de enfermagem. E fiz uma página, né, junto com minha amiga, que na época era minha sócia, depois ela foi para outros projetos e eu acabei ficando lá sozinha, e ela é muito minha amiga até hoje. E fiz uma página para falar para enfermagem. Para quem da enfermagem? Porque eu também acho isso uma coisa importante. Se você quer empreender para todo mundo, você não vai empreender para ninguém. Você tem que ter um público. Quem é seu público? Né? É. Quem é a sua persona? E aí já vem. Então, eu quis empreender para o técnico de enfermagem. Mas o que para o técnico? Podia ser para muita coisa. Jaleco, scrub para o técnico, esteto. Não. Com o concurso público, é uma coisa que eu acredito muito, eu quis empreender na área de preparatório para concurso público para técnico de enfermagem. E foi assim que eu comecei a empreender. Obviamente, eu comecei a estudar muito digital, marketing digital, isso tudo. Depois, eu comecei também a oferecer serviço para outros empreendedores. Então, eu tenho uma empresa que oferece serviços de gestão de mídia, né? De tudo isso, estratégia, consultoria em relação ao marketing digital. A pessoa vai lá e fala, o que eu faço? O que eu tenho que postar? E a gente constrói aí toda uma narrativa para a pessoa. Maravilhoso. Então, é isso, né? O marketing. Aliás, você tem 2 Instagrams, né? Se quiser deixar Na verdade, aqui, eu tenho pare. 3. O de dieta, né? O do Gabriela verdade. Pugliese. Esse eu não conheço, não. Depois eu vou lá dar uma olhadinha. Então, agora essa questão do marketing, né? Esse novo Instagram que você construiu, essa página que você abriu há pouco tempo, Sim. já está com um foco diferente, né? Então, primeiro foi com foco para os técnicos de enfermagem, para concurso público, preparatório, que você ainda continua com esse Sim. projeto, né? E tem um outro Instagram que é voltado para o marketing de enfermeiros. De enfermeiros. Então, Marketing enfermeiros. a sua persona é marketing para enfermeiros. Sim, são enfermeiros que querem empreender e não sabem como comunicar isto, tá? Através das mídias digitais. Então, é isso que eu falo naquele Instagram, né? E é esse o produto também que eu ofereço. Hoje não, ontem a gente colocou lá no Instagram da Integral Cabo Frio, no @Integral Cabo Frio, uma caixinha e algumas perguntas chegaram pra gente querendo saber como empreender na enfermagem, né? Como dar o primeiro passo. 2 perguntas foram com essa linha aí. Como dar o primeiro passo? Como começar? E aí, como começar? Qual é o conselho que você dá para as pessoas que querem começar? Então, o primeiro conselho que eu dou é: comece mesmo com medo. Você vai ter medo e você vai falhar. Então, mas comece, porque senão você vai estar daqui a 5 a 10 anos pensando, se estruturando para começar e você nunca vai começar. Então comece, pense no que você quer oferecer. Uma ótima forma de você pensar o que empreender. Sabe aquela coisa que todo mundo te pergunta, que você é vista como referência na área? Certamente isso é uma coisa que as pessoas pagariam para você fazer. Às vezes você é aquela enfermeira que é especialista em curativo. Todas as suas amigas ficam te ligando quando tem aquela lesão mais complexa, fica te mandando foto o tempo todo. Então você pode trabalhar com isso. Ou você é aquela pessoa que não necessariamente vai querer empreender na enfermagem, mas que todo mundo te chama para sair para comprar roupa, sabe tudo de estilo. Você pode empreender nisso também, inclusive também na enfermagem, né? Com posicionamento, com vestimenta em relação à questão profissional. Então tem muita coisa que você pode empreender.
empreender para mim é sobre monetizar paixões. Então pensa uma coisa que você gosta bastante, né? Ou que você é muito bom e monetiza aquilo. Tô olhando aqui até as perguntas, né, para ver se eu não deixei de responder algumas, porque tem umas que teve uma pergunta assim: como empreender com sucesso? É, empreender com sucesso já é ousado, né? Então, Porque como empreender com sucesso? Eu vou responder essa pergunta com outra pergunta. O que é o sucesso? O que é o sucesso para você? O que é o sucesso para mim? Sucesso é uma coisa muito relativa. Se a gente observar em relação à sociedade, sucesso aí para a sociedade é você ter muitos seguidores, é você ter muito dinheiro, é você ter um carro bonito. Mas é todo mundo que quer isso? Tem gente que só quer mais tempo com a família. Então, isso vai ser sucesso para a pessoa. Então, primeiro, eu acho que a pessoa tem que definir o que é sucesso para ela, tá? O que é sucesso para ela? Agora, sem dúvida nenhuma, no nicho que ela for trabalhar, que ela for empreender, para que ela tenha sucesso e alcance os objetivos dela, ela vai precisar ser resiliente e entender que as pessoas de sucesso não são aquelas que correm mais rápido. As pessoas de sucesso são aquelas que aprendem a cair e levantar. Por quê? Você vai cair, você vai levantar, você vai cair, você vai levantar. E é isso que faz uma pessoa de sucesso. Não é quanto mais rápido ela corre, é quantas vezes ela cai e ela está disposta a levantar e a seguir. Sem sombra de dúvidas, é isso. maravilhoso, perfeito. E aí teve uma outra pergunta que essa também fiquei curiosa de saber se você teve medo de empreender. Ah, medo. Medo a gente tem todo dia, né? Mas a gente sair de casa dá medo já. Darf dá uma coisa que dá medo. Te dá medo? Você olha o Darf e fica, nossa. Mas assim, mas você vai com medo mesmo. Você vai com medo. Uma coisa que me ajuda muito é o tal do compromisso público. Você sabe o que é compromisso público? Sabe, né? O que é isso? É você chegar e falar publicamente e se propor a fazer aquilo. Às vezes as pessoas falam, Patrícia, abre matrícula, abre matrícula. Eu fico, não, tô com um monte de aluno, não vou abrir matrícula agora, vou deixar isso para mês que vem. Aí depois eu vou lá e falo, não, olha só, tal dia eu vou abrir matrícula para nova turma. Pronto, eu fiz um compromisso público. Se eu falei, Tem que cumprir. eu vou ter que cumprir. Então, isso é uma coisa que me ajuda muito em relação a empreender. E uma outra coisa que me ajuda e é crucial para quem quer empreender: o ambiente. O ambiente. Conviver com pessoas que queiram a mesma coisa que você, que vivam no mesmo mundo que você. Eu e a Jana, a gente conversa muito sobre empreendedorismo, sobre o digital, porque ela vive muito isso. Às vezes a gente está em locais que só a gente está falando disso, porque não é um assunto comum ainda para a enfermagem. Lembrem disso que eu estou falando. Daqui a 10 anos, todo mundo na enfermagem vai estar falando. Todo mundo não, mas muita gente. Hoje, quem está empreendendo na enfermagem, muitas vezes é tido como louco. O que os loucos precisam fazer? Se juntarem. Então, assim, o ambiente, porque senão você começa a se achar muito diferente de todo mundo. Você começa a duvidar dos seus objetivos. Fala assim, nossa, será que eu tô certa nisso que eu tô pensando? Será que eu não tô viajando? Não, você não tá. Você só tá no ambiente errado. Você precisa de um ambiente de pessoas que acreditem em você e pessoas que você consiga ver que aquilo é possível, que sim, é possível fazer aquilo. E que é um trabalho, né, Paty? Porque assim, não é um hobby, sim, é um trabalho, como qualquer outro trabalho. E que trabalho. E é um trabalho enorme, Enorme. né? E que vai exigir da gente conhecimento, como você mesmo falou. Quando você pensou em começar a empreender no digital, né? Você foi se preparar para empreender. Então, isso é muito importante para as pessoas que querem empreender. É você estar preparada não só com conhecimento científico. Se você quer empreender em alguma área que exija de você experiência, expertise, habilidade técnica, você tem que desenvolver essas habilidades técnicas antes de começar a empreender, de preferência. Porque nós lidamos com pessoas humanas. Nós lidamos com vidas humanas. Sim. O ser humano complexo, a família complexa, né? O sistema que é um sistema complexo. Então não dá para gente arriscar
até considerando as nossas próprias, nossos próprios, como eu posso dizer, os regimentos do nosso conselho de enfermagem, que diz que a gente só pode desenvolver coisas, praticar atividades que a gente tenha habilidade, competência, né? E muitas vezes a habilidade e a competência ela precisa ter o alicerce no conhecimento científico, mas o conhecimento científico sozinho não dá conta, não dá para a gente começar, ao meu ver, né, em determinadas áreas, apenas com conhecimento científico, né? Então, é muito importante que a gente também se preocupe em ter essa estrutura, essa base, como você fez, como você preparou, para a gente poder fazer, ter a capacidade de empreender e ter o empreendedorismo longevo. E Sim. não fechar, e não quebrar no primeiro ano. Sim, eu concordo com você, e isso que você está falando é uma coisa interessante quando a pessoa vai escolher o nicho. Porque você tem que se preocupar com a experiência que você vai entregar para o cliente. Então, assim, se você empreende no nicho de curativos, né, de lesões, então você realmente tem habilidade para conseguir manejar aquelas lesões e aqueles curativos. Entenda, não que eu esteja falando que somente pessoas dessa área possam empreender. Por exemplo, eu, Patrícia, não sou estomaterapeuta. Eu nunca abriria um consultório dessa área porque eu entendo que eu não tenho uma autoridade tal nessa área, apesar de saber fazer, para atender esse cliente. Agora, se eu hoje quisesse abrir um consultório de enfermagem para atender esse tipo de público, o que eu faria como empreendedora? Eu contrataria enfermeiras com uma habilidade que fossem melhores que eu nesta área para atender meu cliente. Isso é até uma coisa interessante. Eu acho que os melhores empreendedores, eles são bons em gente. Então, eles procuram pessoas que são melhores que eles em determinadas áreas para fazerem aquela coisa. Agora, eu não assumiria uma coisa que eu não conseguiria fazer, mas eu ia procurar alguém que conseguisse para conseguir atender aquela demanda. Você acredita que a gente fez isso? É. Eu ia viver mesmo com toda a experiência que a gente tinha dentro, na área do tratamento de feridas e estomias. A gente buscou e até hoje a gente busca consultoria com colegas que já têm mais experiência no mercado, né? E assim, eu acho isso também uma forma de respeitar a nossa categoria, porque tem muitos colegas que falam assim: ah, não, eu não vou contratar a Viviane, não vou contratar a Gianda para me mentorar, para me orientar, né? Eu não vou contratar a Patrícia para me mentorar, para me orientar, porque, sei lá, não vou com a cara dela, ou acho que ela não sabe muito pouco, enfim, né? A gente mesmo não se fortalece, né? A gente mesmo não valoriza a nossa própria categoria. Sim, eu concordo com você. Eu acho que a gente precisa respeitar a história do outro e a habilidade do outro. Porque cada um vai ser muito bom em uma coisa. Ninguém é bom em tudo. Em tudo. Né? Então, cada um é muito bom em uma coisa. Eu tenho, assim, maior orgulho de ter amigas, várias amigas, que são boas em várias áreas, né? Por exemplo, você, na questão do curativo, maravilhosa, docência, Vivi também. Tem outras amigas que também são muito boas nessa área, então eu não tenho problema nenhum. Se eu tiver alguma questão, eu vou ligar. Jandra, olha só, tem uma lesão, assim, se fosse minha mãe, se fosse alguém, eu ia querer contratar vocês. Por quê? Porque eu entendo que são referências na área. Então, a gente precisa respeitar ali quem está próximo. É tão bom a gente ter alguém que conseguiu chegar e ser referência em uma área. Eu acho que a gente tem que valorizar. Eu acho que quem não fica feliz com o crescimento do outro não entendeu nada da vida. Muito obrigada pelo carinho. E a recíproca é muito verdadeira e você sabe disso. Obrigada. E assim, para a gente fechar o nosso podcast, eu quero saber o seguinte: o que o empreendedorismo trouxe para você de bom e de ruim, Paty? Olha, que pergunta. Essa pergunta Não estava no roteiro. não estava no roteiro. De bom, sem dúvida nenhuma. Porque para mim, Geandra, as coisas que mais valem na vida, elas não podem ser compradas. Eu gosto muito de uma frase do Saint-Exupéry, né? É o Exupéry, que é do autor do Pequeno Príncipe, que ele fala que o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Então, para mim,
o que mais tem valor não pode ser comprado. Então, o que o empreendedorismo me trouxe de mais valioso foram as amizades. Gente, eu conheci e hoje eu convivo, posso chamar de amigo, pessoas incríveis. Incríveis que eu, sabe, aquelas pessoas que você olhava, que eu olhava lá no Instagram, olhava que era dono de um negócio que eu falava, nossa. E realmente pessoas que são verdadeiras inspirações, cada um na sua área. Nem todo mundo é milionário, mas muitas, com certeza, marcaram uma época e mudaram minha vida, cada um da sua forma. Então, isso foi o que trouxe de melhor, as pessoas. Antes de você responder a segunda pergunta, deixa eu fazer um parênteses aqui. Claro. É verdade que você conhece pessoas, enfermeiros milionários? Me conta isso aí. Conta aí. Tá, vou É falar. possível ser milionário na enfermagem, Patrícia? Não, olha, vamos lá, gente. Não só conheço, como inclusive já andei na lancha de um casal de enfermeiros, que eles não são milionários, eles são multimilionários. Só um dos carros dele deve valer mais de 500 mil. 500 mil. Eu falei 2. Entendeu? Fui na 2. casa. Então, assim, é verdade sim, e é possível. É possível. Agora, a experiência que eles entregam para o cliente é uma coisa única e inovadora. Eu acho que essa é a grande chave assim, para quem quer empreender. O que você está entregando para o seu cliente? Eu não podia terminar esse podcast sem falar isso. Não podia. É verdade. Gente, é possível, mas é Possível. claro, com muito trabalho, né? Sim, muito trabalho. Com muito estudo. E não é só estudo Muita dedicação. de conhecimento teórico, científico na enfermagem, para além da enfermagem. Sim. Economia, marketing, gestão. Sim. Muito estudo. E muita dedicação. E muita dedicação. Sim. E eu fico muito orgulhosa de ver que na nossa profissão é possível, né? Sim. Eu costumo sempre falar que a enfermagem, a gente pode ir muito além do que a gente imagina. Muito, sem dúvidas. Na enfermagem, a enfermagem pode nos levar a lugares que a gente nem imagina, as pessoas nem imaginam. Mas a gente tem aquela visão muito limitada da enfermagem. E a enfermagem pode ser muito além, né? E graças a Deus a gente hoje vem aí uma leva de profissionais, de pessoas como você, como eu, que vem desbravando aí outros colegas que eu tenho uma admiração enorme, que eu gostaria muito de ter aqui no podcast, no Pode Papo Enfermagem, mas que não são daqui, que são de fora, são de São Paulo, mas quem sabe a gente consegue trazer um dia, né? E que estão aí se colocando no mercado, estão aí sendo respeitadas, referências latino. Eu tenho uma amiga que ela é referência latino-americana em tratamento de feridas. Meu Deus. É uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, né? E uma pessoa de uma humildade ao mesmo tempo muito grande, né? Então isso tudo faz a gente ficar muito feliz. Eu fico muito feliz em poder ter você na minha vida como minha amiga. Obrigada. Hoje, ter você aqui hoje no nosso Pode Papo. Pena que a Vivi não pôde estar presente. Sim, mas E foi responde a minha segunda e última pergunta para a gente finalizar o nosso Pode Papo. Respondo. Então, o que você falou da sua amiga me deu até o gancho do que eu já ia falar, do que trouxe de ruim. Não trouxe, mas é uma coisa que eu percebo. Que logo no início, o empreendedor, principalmente o empreendedor na enfermagem, ele tem que ter muito cuidado com a questão do ego. Por quê? Porque como é uma coisa que está começando na enfermagem, óbvio que tem pessoas que foram precursoras aí no empreender na enfermagem, mas ainda não é uma coisa tão difundida, né? Então, você tende a ficar muito conhecido e o ser humano nem sempre responde tão bem à questão do ego. E a gente tem que lembrar sempre que a estrela do seu negócio não é você, é seu cliente. Perfeito, Paty. Perfeito, maravilhosa. Maravilhosa. Gente, olha, então é isso. Se vocês gostaram aí do nosso, né, papo de hoje aqui com a Patrícia Barreto, curte, compartilha esse vídeo, tá? Com as pessoas que você conhece. Se inscreve no nosso canal. Deixa lá
a marcação, né, no sininho para que todas as vezes que entrar algum conteúdo nesse canal, porque esse canal ele também vai trazer outros conteúdos além dos podcasts. A gente também está aí se organizando para trazer vídeos, aulas, conhecimento científico dentro da nossa área, para que a gente possa estar divulgando a nossa enfermagem. Porque o Sim, nosso claro. objetivo é não só divulgar o nosso trabalho, mas divulgar a nossa profissão. Quando um né? cresce, todo mundo cresce. É isso aí. Então, quero agradecer a Patrícia, quero agradecer a vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando no canal, e aguardem o nosso próximo Pode Papo Enfermagem. Quer falar alguma coisa para finalizar, minha amiga? Não, só agradecer, né? Dizer para todo mundo acreditar nos seus sonhos, porque é possível. Porque há anos atrás eu era aquela menina sentada lá na cadeira da universidade e sonhava em ser professora universitária. Varrendo o Varrendo estacionamento do varrendo McDonald's. estacionamento, E então eu subindo caixinha de sapatos. eu costumo dizer que assim, nossa, eu já tô no lucro, já tem uns anos que eu tô no lucro. E eu só acredite nos sonhos de vocês, tá? É um prazer estar aqui, realmente. Eu desejo para Integral, para Geandra, para Viviane, todo o sucesso do mundo. Porque eu acho que quanto mais elas crescerem, mais elas vão inspirar pessoas. E eu acho que a gente não pode passar pela vida sem deixar uma marca positiva na vida das pessoas. E o empreendedorismo, ele faz com que você consiga deixar uma marca na vida de muito mais pessoas. Hoje, muito mais pacientes conseguem sorrir e sair com a família porque eles têm as lesões deles cicatrizadas por vocês. Então, é muito mais do que cicatrizar. O valor que vocês entregam é único. Maravilhoso. Amiga, muito obrigada, tá? Muito obrigada.